Nunca vou esquecer aquele dia. O ônibus estava cheio, como sempre, lotado de pessoas apressadas indo para seus trabalhos, escolas, compromissos. Você sabe, era uma manhã abafada, o sol mal tinha nascido e já parecia queimar nossas costas. Eu estava cansada, vinda de uma noite mal dormida, mas precisava estar ali, firme, agarrada à minha mochila, com a esperança de que cada trajeto me levaria um pouco mais perto dos meus sonhos. Sentei-me em um dos poucos lugares vagos e foi como se de repente todas as atenções se voltassem contra mim. Eu não tinha roupas caras, não carregava acessórios da moda. Minha calça estava um pouco desbotada, minha blusa simples e meus sapatos já gastos de tanto uso. Eu sabia que não chamava atenção pelo que vestia, mas naquela manhã parecia que justamente por isso eu era alvo de olhares. Conforme o ônibus seguia, percebi cochichos, pessoas que se entreolhavam, riam discretamente. Não demorou muito para que algumas gargalhadas ecoassem mais alto, deixando claro que falavam de mim. Uma senhora torceu os lábios, como quem sente nojo. 2 jovens no fundo do ônibus riram escancaradamente, apontando em minha direção, entende? Eu me encolhi no assento, tentando me fazer menor, como se pudesse desaparecer. Meus pensamentos começaram a pesar. Eu me perguntava, por que sempre comigo? Será que nunca vou ser vista pelo que realmente sou? Será que minha aparência define meu valor, percebe? Cada segundo parecia um teste cruel de resistência. Eu olhava pela janela, tentando me distrair, mas as palavras atravessavam como facas. Chamavam-me de desleixada, de pobre coitada. Diziam que eu devia estar ali para pedir algo, que não combinava com aquele ônibus lotado de gente que se achava mais importante. Dentro de mim um turbilhão. Parte de mim queria chorar, outra parte queria gritar, perguntar a todos se sabiam das minhas batalhas, das noites em claro estudando, dos trabalhos que eu conciliava para pagar minhas contas. Mas permaneci em silêncio, porque sabia que qualquer palavra só renderia mais risos. E foi nesse silêncio que eu percebi uma coisa. O julgamento das pessoas é pesado, mas o que realmente destrói não são as palavras delas, e sim quando nós começamos a acreditar nelas. Naquele instante, senti o perigo de acreditar que eu era realmente tudo aquilo que diziam. Por alguns minutos, deixei que minhas lágrimas caíssem discretamente. Não queria que notassem, mas foi impossível esconder a dor. A cada risada, a cada olhar de desprezo, meu coração parecia encolher, percebe? Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, exposta demais. Invisível para ser reconhecida como pessoa, exposta apenas para ser ridicularizada. Dentro de mim, um turbilhão. Parte de mim queria chorar. Outra parte queria gritar, perguntar a todos se sabiam das minhas batalhas, das noites em claro estudando, dos trabalhos que eu conciliava para pagar minhas contas. Mas permaneci em silêncio, porque sabia que qualquer palavra só renderia mais risos. E foi nesse silêncio que eu percebi uma coisa. O julgamento das pessoas é pesado, mas o que realmente destrói não são as palavras delas, e sim quando nós começamos a acreditar nelas. Naquele instante, senti o perigo de acreditar que eu era realmente tudo aquilo que diziam. Por alguns minutos, deixei que minhas lágrimas caíssem discretamente. Não queria que notassem, mas foi impossível esconder a dor. A cada risada, a cada olhar de desprezo, meu coração parecia encolher, percebe? Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, exposta demais. Invisível para ser reconhecida como pessoa, exposta apenas para ser ridicularizada. Dentro de mim, um turbilhão. Parte de mim queria chorar. Outra parte queria gritar, perguntar a todos se sabiam das minhas batalhas, das noites em claro estudando, dos trabalhos que eu conciliava para pagar minhas contas. Mas permaneci em silêncio, porque sabia que qualquer palavra só renderia mais risos. E foi nesse silêncio que eu percebi uma coisa. O julgamento das pessoas é pesado, mas o que realmente destrói não são as palavras delas, e sim quando nós começamos a acreditar nelas.
Naquele instante, senti o perigo de acreditar que eu era realmente tudo aquilo que diziam. Por alguns minutos, deixei que minhas lágrimas caíssem discretamente. Não queria que notassem, mas foi impossível esconder a dor. A cada risada, a cada olhar de desprezo, meu coração parecia encolher, percebe? Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, exposta demais. Invisível para ser reconhecida como pessoa, exposta apenas para ser ridicularizada. O ônibus seguia seu caminho, mas para mim, O objetivo dessa introdução é que cada um que já foi ridicularizado se veja aqui e perceba: a humilhação nunca é o fim, e sim o início de algo maior. Eu queria acreditar que em algum momento o silêncio voltaria ao ônibus e que todos se esqueceriam de mim. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, parecia que cada minuto que passava aumentava a sensação de que eu era um espetáculo à parte, como se minha presença ali tivesse se transformado em uma atração para quem não tinha mais nada a fazer. Os jovens, no fundo, começaram a cochichar mais alto, agora sem a menor preocupação em disfarçar. Um deles disse: "Olha só, deve estar indo procurar emprego de faxineira." O outro riu: "Que nada, deve estar indo pedir esmola no centro." As palavras cortavam fundo, não pelo que diziam em si, mas pela naturalidade com que falavam, como se fosse aceitável reduzir alguém à aparência de suas roupas. Eu abaixei ainda mais a cabeça. Meus olhos fixaram-se no chão do ônibus, observando as marcas gastas do piso, como se aquela visão pudesse me proteger dos olhares ao redor. Mas, mesmo sem olhar diretamente, eu sentia os olhos que me atravessavam, os sorrisos debochados, os gestos de quem me julgava sem conhecer sequer meu nome. Uma mulher, bem arrumada, virou-se para a amiga e disse em tom alto o suficiente para que eu ouvisse: "Hoje em dia, qualquer um pega esse ônibus, percebe? A gente nunca sabe quem é que está do nosso lado." Eu senti meu rosto queimar. Não era apenas sobre roupas ou classe social, era sobre pertencimento. Aquela frase carregava um peso terrível. Eu não deveria estar ali. E, no entanto, eu estava, porque aquele ônibus era o único meio que eu tinha para chegar onde precisava. Eu não tinha carro, não tinha motorista particular. Minha realidade era simples, mas era minha, construída com esforço, e isso ninguém via. Enquanto os cochichos se transformavam em palavras claras, uma risada ecoou mais alta do que todas, entende? Era de um homem sentado algumas fileiras à frente. Ele se virou para trás, olhou diretamente para mim e disse: "Acorda, menina! Você nunca vai ser nada mais do que isso! Olha só para você!" Naquele momento, foi como se todo o ar do ônibus tivesse desaparecido. O silêncio que se seguiu à frase parecia pesar toneladas. Eu sabia que todos tinham ouvido. Alguns riram discretamente, outros se calaram, mas não por compaixão. Era um silêncio cúmplice de quem concordava, mas não queria dizer em voz alta. Eu fechei os olhos por um instante, né? Dentro de mim, a luta era intensa. Eu queria acreditar que era forte, mas confesso que a vontade de desmoronar era maior, né? Eu me perguntei: será que eles estão certos? Bem, será que eu nunca vou conseguir sair desse lugar, certo? Foi nesse momento de fragilidade que uma lembrança surgiu. Eu me vi criança, segurando a mão da minha mãe, ouvindo-a dizer: "Nunca deixe que riam de você, minha filha. Eles não sabem da sua força. Bem, só você sabe o quanto já lutou para chegar até aqui." Essa lembrança me trouxe um sopro de vida. Eu abri os olhos e respirei fundo, você sabe? Ainda que todos ao redor me olhassem com desprezo, eu sabia que minha história não se resumia àquele instante. Eu sabia que havia algo maior me esperando. Mas como acreditar nisso diante de tantas vozes que tentavam me convencer do contrário? O ônibus seguiu, mas a cada parada eu me sentia ainda mais esmagada por aquele ambiente hostil. Não era apenas um transporte coletivo. Para mim, era um tribunal. E todos ali eram juízes, prontos para me condenar sem direito à defesa. Eu abaixei ainda mais a cabeça. Meus olhos fixaram-se no chão do ônibus, observando as marcas gastas do piso, como se aquela visão pudesse me proteger dos olhares ao redor.
Mas, mesmo sem olhar diretamente, eu sentia os olhos que me atravessavam, os sorrisos debochados, os gestos de quem me julgava sem conhecer sequer meu nome. Uma mulher, bem arrumada, virou-se para a amiga, disse em tom alto o suficiente para que eu ouvisse: "Hoje em dia, qualquer um pega esse ônibus, percebe? A gente nunca sabe quem é que está do nosso lado." Eu senti meu rosto queimar. Não era apenas sobre roupas ou classe social, era sobre pertencimento. Aquela frase carregava um peso terrível. Eu não deveria estar ali. E, no entanto, eu estava, porque aquele ônibus era o único meio que eu tinha para chegar onde precisava. Eu não tinha carro, não tinha motorista particular. Minha realidade era simples, mas era minha, construída com esforço. E isso ninguém via. Enquanto os cochichos se transformavam em palavras claras, uma risada ecoou mais alta do que todas, entende? Era de um homem sentado algumas fileiras à frente. Ele se virou para trás, olhou diretamente. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia: aguenta só mais um pouco, porque o que está por vir vai calar cada uma dessas vozes. Você já passou por momentos assim? Já sentiu o peso de estar sendo julgado sem que ninguém soubesse da sua verdadeira história? Se sim, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que se sentem da mesma forma, né? E não se esqueça, inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa história, porque o que está por vir vai te surpreender. Eu poderia ter descido naquele ponto, como tantas vezes já fiz no passado, apenas para fugir dos olhares e escapar das vozes que insistiam em me diminuir. Mas, naquele dia, algo me dizia para ficar. Era como se o destino tivesse preparado aquela cena não para me destruir, mas para me transformar. Segurei minha mochila com mais firmeza e respirei fundo. A cada curva do ônibus, meu coração batia mais rápido, não pelo medo, mas pela sensação de que estava chegando a um momento decisivo. Foi então que meu celular vibrou. Eu tirei do bolso com cuidado, tentando não chamar ainda mais atenção, mas era tarde demais. Alguns já riam só por me ver segurando um aparelho simples, arranhado, nada parecido com os modelos caros que muitos ali ostentavam. Eu olhei para a tela. Era uma mensagem, a convocação que eu tanto esperava. Li em silêncio, mas dentro de mim era como se fogos de artifício tivessem explodido. Parabéns! Você foi aprovada! Seja bem-vinda à equipe! Meus olhos marejaram. Ninguém ali sabia, mas aquele era o resultado de anos de estudo, noites em claro, lágrimas e esforços que só eu e Deus conhecíamos. Eu havia sido aprovada em um dos programas mais concorridos de residência médica da cidade. Em poucos dias, estaria começando minha jornada como médica residente em um dos maiores hospitais da capital. Enquanto ao meu redor me chamavam de pobre, desleixada, insignificante, a verdade é que eu tinha conquistado o que muitos sequer ousariam sonhar, certo? Eu era, sim, aquela jovem de roupas simples, mas era também alguém que tinha vencido barreiras invisíveis, que tinha provado para mim mesma que não é a aparência que define o valor de uma pessoa, percebe? Eu fechei os olhos por um instante e sorri, você sabe? Pela primeira vez naquela manhã, senti paz, você sabe? E não importava mais o que diziam, porque eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu ia chegar. O ônibus seguia seu caminho, mas agora eu já não era mais refém dos olhares. Pelo contrário, cada risada soava como música desafinada diante da melodia que tocava dentro de mim. Aquele celular simples, com a tela arranhada, carregava uma mensagem capaz de calar todos os julgamentos. Eu pensei em me levantar e anunciar em voz alta, contar para todos ali o que havia acabado de acontecer. Mas não, eu decidi guardar em silêncio, porque a maior vitória não é gritar para o mundo, é apenas sorrir por dentro e saber que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre se revela. E de alguma forma, eu sabia que eles também perceberiam, porque o destino sempre encontra um jeito de expor a verdade.
Essa é a força das reviravoltas da vida. Quando tudo parece perdido, a resposta chega. Se você acredita que Deus e a vida sempre têm uma resposta para quem luta, escreva nos comentários. Minha história ainda não acabou. E se inscreva no canal para não perder a continuação dessa história, porque o melhor ainda está por vir. O ônibus seguia seu trajeto, mas dentro de mim já não havia mais medo. Depois da mensagem que recebi, parecia que a dor dos olhares e das palavras tinha perdido o peso. Eu sabia o que havia conquistado, e isso bastava, certo? Ainda assim, o destino é curioso. Às vezes, ele não se contenta em nos dar uma vitória em silêncio. Às vezes, ele decide expor a verdade diante de todos, para que a lição não seja apenas nossa, mas coletiva. Poucos minutos depois, o motorista freou bruscamente. O ônibus parou no meio do caminho e um burburinho tomou conta. Uma senhora que estava em pé próxima à porta começou a passar mal. Sua respiração ficou curta, ela levou a mão ao peito e quase desmaiou. O desespero se espalhou em segundos. As pessoas que antes estavam rindo e cochichando agora se mostravam perdidas, sem saber o que fazer. Muitos gritavam, outros apenas se afastavam com medo. Foi então que, instintivamente, eu me levantei. Minha mochila caiu no chão, mas não me importei. Eu fui até a senhora, segurei sua mão e falei calmamente: "Respire fundo, eu vou te ajudar." Todos olharam, surpresos. Talvez esperassem que eu fosse apenas mais uma a gritar ou a me afastar. Mas eu sabia o que estava fazendo. Me ajoelhei ao lado dela, afrouxei sua blusa para facilitar a respiração e comecei a aplicar as manobras que havia aprendido nos meus estágios, né? Um silêncio reverente tomou conta do ônibus. As mesmas pessoas que antes riam, agora observavam com olhos arregalados. Eu não era mais a jovem de roupas simples. Naquele instante, eu era a única capaz de trazer calma àquele caos. Minutos depois, a senhora começou a recuperar o fôlego. Seu olhar de desespero se transformou em alívio. Ela segurou minha mão com força e murmurou: "Obrigada, minha filha, você salvou minha vida." Foi nesse momento que um dos passageiros perguntou, quase sem acreditar: "Como você sabia o que fazer?" Eu respirei fundo, olhei em volta e respondi: "Porque eu sou médica residente. Estou começando minha jornada agora e cuidar de pessoas é o que escolhi para minha vida." O silêncio que se seguiu foi ainda maior. Vi os rostos mudarem. A mulher que antes tinha me desprezado abaixou a cabeça, certo? Os jovens do fundo que riam de mim ficaram sérios, incapazes de sustentar o olhar. O homem que havia gritado que eu nunca seria nada mais do que aquilo parecia engolir seco, sem palavras. Eu não disse mais nada, não precisava. A cena falava por si só. O que antes era riso virou vergonha. O que antes era desprezo virou respeito. O ônibus voltou a andar, mas agora o clima era outro. Eu continuei ao lado da senhora até que chegamos a um ponto onde ela pôde receber ajuda. E quando me levantei, percebi que todos me olhavam de forma diferente, né? Não como antes, com deboche, mas com algo novo, admiração. Eu apenas sorri, ajeitei minha mochila no ombro e segui em frente. Porque no fundo, eu sabia que não era sobre eles me respeitarem, mas sobre eu nunca ter deixado de acreditar em mim mesma. Essa é a prova de que a vida sempre encontra um jeito de revelar quem realmente somos, você sabe? Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. E se acredita que cada um carrega dentro de si uma grandeza invisível, deixe o seu comentário e se inscreva no canal agora! Quando finalmente desci do ônibus, o sol já brilhava mais forte. O ar da manhã, que antes parecia pesado, agora tinha um sabor diferente. Cada passo que eu dava na calçada era um lembrete silencioso de que, apesar de tudo, eu tinha vencido aquele momento. Eu não precisei me defender. Não precisei gritar minha verdade para que acreditassem em mim. Bastou viver, ser quem eu era e permitir que a vida mostrasse no tempo certo, entende? Enquanto caminhava, lembrava do olhar da senhora que ajudei, percebe?
Ela segurou minha mão com gratidão genuína, sem perguntar quanto custava minha roupa ou de onde eu vinha. Para ela, eu não era a jovem desprezada, entende? Eu era a pessoa que lhe deu esperança quando mais precisava. E no fim, é isso que importa, ser a resposta para alguém em um momento de dor. Ao olhar para trás, percebi que cada olhar de julgamento, cada riso debochado, cada palavra cruel, na verdade, só serviram para fortalecer minha determinação. Porque, sem eles, talvez eu não tivesse percebido a força que carrego dentro de mim. A vida é assim. Às vezes nos coloca em situações que parecem injustas, mas que são justamente o palco perfeito para revelar quem somos. A dor do desprezo se transforma em combustível e o que parecia derrota se transforma em vitória, percebe? Hoje, quando lembro daquele ônibus lotado, não sinto mais tristeza, sinto gratidão, porque foi ali que entendi, de forma definitiva, que ninguém tem o poder de definir quem eu sou. Minha identidade não está nas roupas que visto, nem nos julgamentos alheios. Está naquilo que carrego dentro de mim, meus sonhos, minha luta, minha fé. E essa é a lição que eu gostaria de deixar para você que ouve essa história agora. Não permita que o riso dos outros cale a sua voz. Não permita que os olhares de desprezo façam você acreditar que não tem valor, certo? Porque no fundo, só você sabe a batalha que trava todos os dias. Só você conhece os sonhos que carrega no peito, percebe? E quando chegar o seu momento, porque ele vai chegar, o mundo inteiro verá aquilo que você já sabia desde o início, que você nasceu para vencer. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu like, inscreva-se no canal Não Julgue e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Aqui, cada episódio é um lembrete de que a vida sempre surpreende e que nunca devemos julgar alguém pela aparência. PK. Comentário final do autor. Encerrar essa narrativa é, ao mesmo tempo, encerrar um ciclo e abrir outro. A jovem desprezada no ônibus representa cada um de nós em momentos de fraqueza, mas também nos lembra que o valor verdadeiro sempre encontra uma forma de se revelar. Essa conclusão não é apenas sobre ela, é sobre todos nós. Porque todos, em algum momento, já fomos ridicularizados, já fomos diminuídos. Mas a vida sempre dá a chance de mostrarmos nossa verdadeira grandeza. O episódio termina, mas a reflexão continua. Nunca julgue, porque a história de alguém pode esconder um milagre prestes a acontecer. PK. Comentário final do autor. Encerrar essa narrativa é, ao mesmo tempo, encerrar um ciclo e abrir outro. A jovem desprezada no ônibus representa cada um de nós em momentos de fraqueza, mas também nos lembra que o valor verdadeiro sempre encontra uma forma de se revelar. Essa conclusão não é apenas sobre ela, é sobre todos nós. Porque todos, em algum momento, já fomos ridicularizados, já fomos diminuídos. Mas a vida sempre dá a chance de mostrarmos nossa verdadeira grandeza. O episódio termina, mas a reflexão continua. Nunca julgue, porque a história de alguém pode esconder um milagre prestes a acontecer.